Seção 4 das eleições sindicais. Artigo 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos, inciso 1, os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em cargos de administração, inciso 2, os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical, inciso 3, os que não estiverem desde 2 anos antes, pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base territorial do sindicato ou no desempenho de representação econômica ou profissional, inciso 4, os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto persistir os efeitos da pena. Inciso 5, os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos. Inciso 7, má conduta devidamente comprovada. Artigo 531. Nas eleições para cargos de diretoria e do Conselho Fiscal serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores. Parágrafo 1º. Não concorrendo na primeira convocação, maioria absoluta de eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á a nova convocação para dia posterior, sendo então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes. Parágrafo 2º. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia, em última convocação, ser realizada 2 horas após a primeira convocação, desde que do edital respectivo conste essa advertência. Parágrafo 3º. Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio designar o presidente da sessão eleitoral, desde que o requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas. Parágrafo 4º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regulando o processo das eleições. Artigo 532. As eleições para a renovação da diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 dias e mínimo de 30 dias antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. Parágrafo 1º. Não havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto por algum dos candidatos dentro de 15 dias a constar da data das eleições, a posse da diretoria eleita independerá de aprovação das eleições pelo Ministério Público, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Competirá a diretoria em exercício dentro de 30 dias da realização das eleições e não tendo havido recurso da publicidade ao resultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio da relação dos eleitos com os dados pessoais de cada um e a designação da função que vai exercer. Parágrafo 3º. Havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá a diretoria em exercício encaminhar devidamente instruído o processo eleitoral ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que o encaminhará para a decisão do Ministro de Estado. Nesta hipótese, permanecerão na administração até despacho final do processo a diretoria e o Conselho Fiscal que se encontrarem em exercício. Parágrafo 4º. Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a posse da nova diretoria deverá se verificar dentro de 30 dias subsequentes ao término do mandato da anterior. Parágrafo 5º. Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes e os estatutos da entidade. Inciso 5. Das associações sindicais de grau superior. Artigo 533. Constitui associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos da lei. Artigo 534. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.